Oi, galera, tudo bem? E aí, tudo preparado para mais uma aula, para mais um dia, para mergulhar no conhecimento? Não esquece das dicas que a tia dá. Enquanto você está assistindo o vídeo, separa um caderninho, faz umas anotações, um resumo, né? Coloca ali as suas dúvidas, os seus questionamentos, tá bom? Porque o importante é que no final da aula você não tenha mais dúvida nenhuma, tá bom? Vamos à aula então? Propriedades da matéria. Vamos relembrar o que é matéria afinal. Já falamos sobre isso na aula passada. Mas sabe que eu dou uma colher de chá, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ok? Propriedades da matéria. O que define a matéria são as suas propriedades. E é isso que nós vamos estudar: as propriedades gerais e as propriedades específicas. Começando pelas propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais são comuns para todo tipo de matéria. Não permitem diferenciar uma da outra. As propriedades gerais são massa, peso, inércia, elasticidade, compressibilidade, extensão, divisibilidade e impenetrabilidade. Essas são as propriedades gerais e são comuns. Ok? E vamos passar por cada uma dessas propriedades, tá bom? O que é massa? Massa é a medida da quantidade de matéria de um corpo, que determina a inércia, né? E o peso. E eu coloquei aí, ó, o que é inércia? É a resistência que um corpo oferece a qualquer tentativa de variação do seu estado de movimento ou de repouso. Olha esse bonequinho puxando a pedra, tá vendo? A pedra é muito mais pesada, né? Tá oferecendo uma resistência, né? Para esse bonequinho que tá puxando. E o peso? Bom, o peso é a força gravitacional entre o corpo e a terra. Você sabia que uma pessoa na terra, né? Ela tem a mesma massa do que uma pessoa na Lua. Porém, o peso dessa pessoa aqui na Terra, né? A pressão gravitacional, a força que ela faz é muito maior do que na Lua. Na Lua, uma pessoa pesa 6 vezes menos do que uma pessoa aqui na Terra, mesmo tendo a mesma massa. Ok? Interessante, né? Tá aí, uma dica. Pesquisa mais sobre isso. Elasticidade é outra propriedade, né, geral da matéria, onde a matéria tem que retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Olha aí, ó, puxando o elástico. Ele puxa, né? Ele sofre essa elasticidade, porém, quando solta, ele volta ao seu volume inicial, quando para de puxar. Ok? Outra propriedade é a compressibilidade. É onde a matéria tende a reduzir seu volume quando ela é submetida a certas pressões. Olha aí essa seringa. Ela tem um líquido dentro, né?
E quando ela é submetida à pressão, esse líquido que está dentro, ele acaba se expandindo, ok? Temos também a extensão. É outra propriedade onde a matéria tem que ocupar lugar no espaço. Observe só essa menina colocando esses livros aí, né? Nesse local. Os livros, eles estão ocupando toda a extensão desse local, dessa prateleira. Outra propriedade da matéria, né? Outra propriedade geral é a divisibilidade. A matéria, ela pode ser dividida em porções cada vez menores. A menor porção da matéria é a molécula. Isso mesmo, nós chamamos de molécula, que ainda conserva as suas propriedades. Apesar de estar toda dividida, olha essa pedra aí. Ela toda dividida, ela bem quebrada, mas ela continua sendo uma pedra, né? Ela sofreu essa propriedade, né, da divisibilidade. E também temos a impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem jamais, nunca, ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Observe só, o copo está cheio de ar, né? E aí ele foi posto de cabeça para baixo dentro dessa vasilha com água. Dentro dele temos um papel amassadinho. Você pode realizar essa experiência na sua casa. Como o copo está cheio de ar, esse papel que está dentro dele não vai ser molhado, né? E aí prova a impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Vamos continuar. Agora, falando sobre as propriedades específicas da matéria. Bom, as propriedades específicas, elas são próprias para cada tipo de matéria, diferenciando-as uma das outras. E podem ser classificadas de três maneiras, ó. Organolépticas, isso, esse nome bem difícil, mas calma aí que eu vou explicar, tá? Físicas e químicas. Essas são as propriedades específicas. Então, vamos então às propriedades organolépticas. Podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos, os olhos, o nariz e a língua, né? E essas propriedades são cor, o brilho, o odor e o sabor, né? E elas são percebidas pelos nossos órgãos, né? Dos sentidos. As propriedades físicas são ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Calor específico, densidade absoluta, maleabilidade, ductibilidade, dureza e tenacidade. Nós vamos ver cada uma delas, as propriedades físicas. Ponto de fusão e ebulição são as temperaturas onde a matéria passa da fase sólida para a fase líquida e da fase líquida para a fase sólida, né? Tá aí. E eu coloquei um exemplo. O calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau. Por isso que se chama calor específico. A temperatura de 1 grama de massa de qualquer substância, ela aumenta, né, em 1 grau a temperatura de massa, ok? A densidade absoluta, que é a relação entre a massa e o volume de um corpo.
Nós aprendemos isso também na aula passada. Vale a pena retornar na aula passada. A dureza é outra propriedade também. É determinada pela resistência do material, né? Que o material oferece ao risco por outro material. Isso aí que você está vendo, por exemplo, é um diamante, né? Ele é um material bem duro. A tenacidade é a resistência que os materiais oferecem ao choque mecânico, ou seja, ao impacto, né? Ele resiste ao forte impacto sem se quebrar. Isso mesmo. Interessante, né? Bom, a maleabilidade. Que propriedade é essa, né? Que propriedade é essa que nós estamos falando? Bom, a maleabilidade é a propriedade que permite a matéria ser transformada em lâmina, que é uma característica dos metais, isso aí, tá bom? E a ductibilidade, que é a capacidade que a substância tem de ser transformada em fios de metais, em fios, né? A característica também dos metais, é bem característico dos metais, ok? As propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer, tá, gente? Essas são as propriedades químicas. Nós estamos estudando as propriedades específicas da matéria. Nós já vimos as propriedades organolépticas, né? Que são as que impressionam os nossos sentidos. Nós já vimos as propriedades físicas, que estão mais relacionadas com qualquer fenômeno físico, né? E agora nós estamos vendo as propriedades químicas, que são responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. E esses processos, eles são as reações químicas. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de reações químicas. Nós temos reações químicas rápidas. Por exemplo, a combustão do fósforo. Você já viu que é algo bem rápido? Você acende o fósforo e faz tsh, né? E rapidinho ele vai pegando fogo. Então, isso é um exemplo de reação química rápida. A explosão com pólvora também é outro exemplo, é uma reação rápida. Temos também, eu coloquei aqui alguns exemplos de reações químicas moderadas. A decomposição dos alimentos, né, é uma reação moderada. Você já viu um pão mofado? Ele não mofa de uma hora para outra. Ele fica ali dias e dias e dias. E se você deixar, ele vai ficando com esse tom assim, ó, esverdeado, a laranja também, né? Então, nós chamamos essas reações químicas de moderada, porque ela leva um pouco mais de tempo, tá? E agora nós temos outro exemplo de reação química, mas nós chamamos de lenta, né? Ela é mais lenta. A oxidação do ferro, por exemplo, né? Você já viu? Quando tá ficando assim enferrujado, é algo muito lento, leva muito tempo para isso acontecer, não é também de uma hora para outra, né? A formação do petróleo também é outra reação química muito lenta, né? E é isso, nós estudamos as propriedades específicas da matéria, né? E hoje, pessoal, a nossa matéria, que é a propriedade da matéria, né, de uma maneira geral,
Eu espero que você tenha feito o seu resumo, né? Que você separe, se preciso for, volte o vídeo e não esqueça, eu estou aqui para te ajudar no que for preciso, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Até a próxima aula.